Quem abriu diz amém? São Marcos 5, capítulo... Vamos ver de onde empiezo. Capítulo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan somente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Vamos orar, cierra tus ojos, baja tu cabeça, en reverencia a palavra del Señor. Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, que vos puedas hablar com pessoas acá de uma maneira personal. Toma tu lugar de honra em nossos corações. Se há acá corações de piedra, sejam transformados em corações de carne, sensível a tu voz, Espírito Santo. Ministra corações nesta manhã. Pessoas que estão acá porque foram invitados por um amigo ou por outro, ou porque vieram porque teriam para cumprir na escala, ou vieram por N motivos, pero sabemos que o principal motivo é vir acá, alabar tu santo nome e escuchar o que vos tenés para falar para nós. Então, Espírito Santo de Deus, ministra nossas vidas, ministra nossos corações, em nome de Jesus, que toda expectativa no homem seja cancelada. Nós levamos nossas expectativas cautivas a la presença del Senhor nesse momento agora, a los pies de la cruz. Te pedimos, Espírito Santo, que vos pueda ministrar nossas vidas, em nome de Jesus. Ministra no espírito, no alma, no físico e no espiritual, Espírito Santo. Toque nossos corações, ministra nossas vidas, dá vida a essa palavra, que não sejam solamente letras, pero que seja tu palavra verdadeiramente penetrando corpo, alma e espírito. Trai-nos na palavra rema para nossa semana. Te pedimos que esta palavra não hable solamente agora, pero que seja uma palavra de fácil aplicação, para que nós podamos pôr em prática nosso dia a dia, em nome de Jesus, para que podamos ser igreja fora da igreja. Por esse Espírito Santo, nós nos prostramos e nos rendimos ante tu presença e te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra assim nossas vidas, toca em nossos corações. Ser adorado desde o começo até o final desta reunião, em nome de Jesus. E aqueles que creem nisso, dá um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. O nome dessa prédica é Volver a Sonhar, ou Vuelva a Sonhar, Volver a Sonhar. Mira para uma pessoa que tem cara de quem está dormida cerca de vós e habla assim: é momento de volver a sonhar. Agora elige uma outra pessoa que tem cara de quem não tem muita fé, de quem está desanimada, dá um codaço nela e habla assim: é momento de volver a sonhar. Quantos acá já intentaram coisas, já intentaram planos, já começaram a sonhar e não lograram? Quantos acá vieram à igreja ou fizeram tratos com Deus, fizeram pactos com o Senhor e falaram assim: Senhor, agora sim os sonhos se estão cumprindo, agora sim está cumprindo sua palavra, agora vou e agora vai funcionar tudo. E ao passar de los dias, de las estações, de los tempos, os sonhos são frustrados. Muitas vezes nós planeamos, pero parece que hacemos tantos planos que os planos estão tão lejos de nossa realidade que parece que lastima nosso coração. Muitas vezes chegamos acá e cargamos as pilas para avançar, mas ao final de la jornada nos decepcionamos, nos frustramos com pessoas, com atitudes, com situações, ou aún a pior decepção que pode existir é com uno mesmo. Quando uno põe as agalhas, quando uno empieza a sonhar, quando uno empieza a hacer que suceda e acaba metendo as patas e acaba decepcionando-se consigo mesmo. Quantas e quantas pessoas já vieram delante do Senhor e falaram assim: Senhor, agora é o momento que eu arreglo minha vida, agora é o momento que nunca mais vou retroceder, agora é o momento que eu arreglo minhas situações, e acaba decepcionando-se, não com os outros, sino que consigo mesmo, e acaba olvidando de sonhar.
Aquilo que antes parecia real, aquilo que antes parecia que vai suceder, acaba se volviendo em frustração de la pior espécie, que é a autofrustração, porque vos perdiste para vos mesmo. E nesse lío ou nesse limbo, vos acaba decepcionando-se com pessoas, com situações, e potencializando um dolor que quizás se vos estuvieras avançando não lo sentirias, ou ignorarias diversas frases, diversas miradas e seguiria a vida. Pero como tu coração e tus sentimentos se volveram frágil por las decepções, acabam tocando diretamente em vós qualquer palavra lançada, ou qualquer publicação, ou qualquer mirada, ou qualquer palavra não bem direcionada, e acaba frustrando a nós outros. Há jornadas em nossas vidas que todo se va muito bem, pero parece que passa tão rápido. E há jornadas que se sentem tão adoloridas e parecem uma eternidade. Esses dias estava viajando com Thaís a solucionar uns temas em Brasil, e ela me disse assim: me sinto feliz, verdade? Me sinto animada, me sinto com ganas de sonhar. E eu lhe dije: então disfrútalo, porque nós passamos por tantos momentos que são tão difíceis, que parece que é tão intenso, e parece que somos tomados muitas vezes de facilidade para sofrer e sentir dolor, e quando chegam momentos buenos de nossas vidas, nós não logramos desfrutar tanto como são intensos os momentos de frustração. É assim na vida de vocês também ou não? Momentos que são difíceis parece que são intermináveis. Momentos que são felizes parece que são rápidos, e nos momentos que são felizes, que estamos sendo bendecidos, parece que vêm vozes em nossa cabeça para dizer assim: vai passar. E quando estamos frustrados e decepcionados, vem na voz em nossa cabeça e diz assim: sempre foi assim. Deus mío, é uma luta isso. Situações que parecem que nunca vão a ter fim, acabam muitas vezes sucedendo nessas histórias, e acaba que através dessas situações, muitas vezes, nós desistimos de nossos sonhos, planos e propósitos, como se Deus estivesse olvidado de nós, como se já não valera mais a pena congregar, como se já não valera mais a pena andar com Deus, como que essa é mais uma história, mais uma fase de minha vida. Pero el Señor me trajo acá nessa manhã e te trajo acá para escuchar. El Señor me trajo acá para hablar e te trajo acá para que vos escuches uma palavra que vai ter que chocar tu coração nessa manhã. Volver a sonhar. Volver a sonhar. Amém? Vuelva a sonhar. Vuelva a hacer planes. Vuelva a creer em tus propósitos. Pero nada salió bien, pero não terminou todavía. Quem dijo que terminou? Ai, vida para rato. Mirar para uma pessoa de seu lado, agarra forte a mão dela como um bom pentecostal e decirle assim para ela: volver a sonhar. Mais forte, mira para outra pessoa para não ser acepção de pessoas. Elige uma pessoa que está bem perfumada e habla assim: é momento de volver a sonhar. Então, vuelva a sonhar, vuelva a hacer planes, vuelva a escrever. Quando eu preparava essa palavra, o Senhor me mostrava pessoas que tinham a costume de escrever planos e se frustraram tanto que deixaram seus quadernitos, deixaram suas anotações, dizendo assim: não, eu já nem quero escrever mais, eu já não quero mais nem desenhar, deixando viejas práticas que te hacían bem, porque te decepcionaste. Pero nuestro Senhor Jesus manda dizer-te a vós: vuelva a escrever, vuelva a hacer planes, vuelva a planear, vuelva a desear, vuelva a mirar allá donde vos miravas antes. ¿Por que deixaste de sonhar? ¿Por que deixaste de planear? ¿Por que empezaste a vivir? Não, assim nomás, a vida é assim luego. Essa tal felicidade, essa tal santidade não é para mim, essa santidade é para os outros. Temos que cuidar porque frustrações de diversas naturezas muitas vezes fazem que nós enterremos nossos sonhos. Uma pessoa decepcionada com alguma situação de qualquer natureza, ela tem a capacidade de abarrotar seus sonhos na maleta e enterrar em um lugar que ela não pode mais buscar. E situações assim nem sempre são intencionais. Há muitas vezes impossibilidades que nos roubam a esperança. Planeaste, sonhaste, quando chegasse o momento de concretizar, uma frustração, e essa frustração nos rouba a esperança, e parece que entramos nesse ciclo
que solamente vemos os outros prosperando, os outros dando-se bem, verdade? Os outros arreglando-se na vida. E a pior coisa em momentos assim é abrir tu Instagram, porque você vai ver que todos estão felizes. Já paraste para pensar nisso? Pior coisa na vida é momento de frustração. Você abrir tu Instagram. Parece que todos têm novio, verdade? Todos têm novio, todos estão viajando, todos estão cambiando de auto. Sabe qual é a maior frustração de um pastor? Abrir o Instagram no final do culto, verdade? Porque aí você vê todas as igrejas e a gente se reúne, levanta a mão para parecer que tem mais pessoas. Cuidado com momentos de frustração, para que você não enterre seus sonhos. Cuidado com a comparação, porque a comparação é peligrosa e ela pode fazer que nós matemos nossos sonhos. Pero, uma vez mais, eu não sei quem está me escutando acá, eu tenho um recado da parte do Senhor. O Senhor manda dizer para vós que é momento de volver a sonhar. Amém. Bueno, com esse ânimo nós vamos sonhar dormidos. Bueno, vamos começar de novo a ser de conta que nós creemos no Pentecostes, no avivamento do Espírito Santo, que somos uma igreja que tem um nome, bola de neve, que só vai avançando como na avalanche, amém? Bueno, vamos lá, começamos de novo, volvemos no tempo, pero eu tenho um recado da parte de Deus para vocês, é tempo de volver a sonhar. Vocês são muito espontâneos, eu amo isso. Vamos lá, a Bíblia diz assim: passando outra vez Jesus em uma barca à outra orilla, se reuniu alrededor de ele uma grande multitud, e ele estava junto ao mar, e vino um dos principais de sinagogas, chamado Jairo, e luego que lo viu, se prostrou a seus pés, e lhe rogava, dizendo: minha hija está agonizando, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva, e vivirá. Quem era essa pessoa acá? Essa pessoa se chamava Jairo. Jairo era um dos jefes da sinagoga. Provavelmente ele era um fariseu ou um escriba que copiava as letras. Era uma pessoa que conhecia muito lo que estava falando. Então, o que ele teve que fazer acá é vencer seu orgulho e ir a falar com Jesus. Vou repetir para vocês. Lo que teve que fazer Jairo, o jefe da sinagoga? Vencer seu orgulho e ir a falar com Jesus. No que acá em Bola de Neve tenha gente que tenha orgulho, óbvio que não, pero supongamos que quizás alguém acá tiver orgulho, verdade? O Senhor já começa dizendo assim: é momento de vencer tu orgulho e volver a falar com Jesus. Que isso, Jairo? Ele teve que vencer seu orgulho. Ele era o jefe da sinagoga, e quando a Bíblia diz isso, ele era o jefe da sinagoga. Ele era o tipo, o man, aliás, nesse momento. Ele teve que vencer seu orgulho, vencer todo o seu status, vencer quem ele era na sociedade, para ir a falar com Jesus. E ele ligou para Jesus e disse assim: Jesus, eu quero que vos vayas hasta minha hija e ponga as mãos sobre ela. Eu já prediquei algumas vezes sobre isso, que as pessoas tinham a maneira de poner o que Jesus hacía em uma doutrina, em uma caja. Jesus solamente sanaria ponendo as mãos. Uma vez eu prediquei acá de um homem que era cego, se não estou equivocado, era essa a verdade, Efatá, e seus amigos lhe trajeron e disseram assim: trajemos a ele para que vos imponga as mãos sobre ele. E Jesus agarrou lama, escupió em seus olhos e ele volviu a ver. Pero eles trajeron al muchacho para que Jesus impusiera las manos, pero ele escupió en él, porque a maneira de Jesus actuar é diferente da maneira que nós queremos que ele actue. Pastor, pero eu não entendo o que Jesus está fazendo em minha vida. Pero donde na Bíblia está escrito, entenderéis todo. Não está. Nós teremos que crer. Que isso esse muchacho? Levou, se acercou de Jesus, venceu seu orgulho, disse para Jesus assim: Jesus, vamos hasta minha hija para que vos imponga as mãos sobre ela, porque ela está enferma. E mira o que diz na Bíblia acá: foi pues com ele, e lhe seguia uma grande multitud, e lhe apretavam. Por que essa multitud apretava Jesus? Por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque queriam ser tocados por Jesus. Porque sabiam que onde Jesus tocava, havia milagros. Por isso que Jairo levou sua hija e disse assim: toca em minha hija que ela vai ser sanada. Muitas pessoas apretavam a Jesus porque estavam esperando ele tocar em elas. E era essa a atitude que as pessoas tinham. As pessoas estavam cerca e buscavam um lugarcito para que Jesus tocasse nela.
E isso é muito interessante, porque todas as pessoas tinham um modus operandi igual. Elas queriam que Jesus tocasse nelas, todas assim. Mas eu devo aprender, essa é praticamente na continuação da prédica passada. Era a mesma coisa que o cego Bartimeu. Se ele estivesse esperando Jesus tocar, ele não ia tocar. Ele teve que chamar a atenção, ele gritou, Jesus, como era? Que ele gritava? Hijo de Davi, só para ver se vocês estão prendidos. Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava gritando para Jesus. E as pessoas estavam apretando, por quê? Porque queriam ser tocados. Presta muita atenção, que eles queriam ser tocados. Pero uma mulher que desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangre e havia sofrido muito de muitos médicos e gastado todo o que tinha e nada aproveitava, antes le iba a pior. Sabe o que estava passando com essa mulher? Hacía 12 anos que ela estava enferma. Quantos anos hacía que a nena estava enferma? Quantos anos tinha a nena? 12. Hacía 12 anos que essa mulher também estava enferma. E é interessante, porque a multitud lhe apretava para que Jesus tocasse nelas. Pero essa mulher tinha uma enfermidade, e essa enfermidade dessa mulher era um fluxo de sangue. E uma mulher com fluxo de sangue, quando estava em seu período solamente, ela já era considerada impura. Agora, uma mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue, era mais que impura. Ela não podia se acercar de nadie, menos aún ser tocada por alguém. Então, a multitud apretava para ser tocada por Jesus. E como essa mulher ia se acercar de Jesus para ser tocada, se Jesus não podia tocar nela? Agora eu paro para pensar na vida dessa mulher. Todos são sanados quando são tocados por Jesus, mas Jesus não pode tocar nela. E a Bíblia diz acá que é interessante, mira, e havia sofrido muito de muitos médicos, e gastado todo o que tinha, e nada havia aproveitado, antes le iba pior. O que passou com essa mulher? Ela intentou ser sanada, como nós falamos acá, no começo da prédica. Ela teve sonhos, ela intentou, ela gastou, a Bíblia diz que ela gastou todo o que ela tinha. Se ela tinha algo, é porque, se a Bíblia diz que ela tinha, é porque ela tinha possessões. E ela gastou todo o que ela tinha. E a Bíblia diz que não havia proveito em nada. Ou seja, ia pior aún. Ela puso todas as fichas, puso todas as pilas. Ela puso todo o que ela tinha para ser sanada, mas não logrou ser sanada. E pior aún, só empeorava. Cada vez que ela visitava um médico, saía com mais fluxo de sangue. Cada vez que ela tentava melhorar, se sentia mais impura, se sentia pior, se sentia rechazada. E eu me imagino no lugar dela. Eu sempre hablo isso, que me gusta poner os sapatos de quem está na Bíblia. Imaginate vos, quanto tempo está passando por tu frustração? Ela estava passando por essa frustração há 12 anos. Cansada. Eu já gastei todo, eu já tentei todo, eu já desisto já praticamente. Por quê? Porque intentei e nada sucede. Porque parece que não chega o momento do cambio da vida. Quando vai chegar, Senhor, o momento que vamos cambiar todo? Quando vai chegar a tão sonhada vitória, a tão sonhada promessa? O que Deus me mostra acá é tantas pessoas cansadas e nada sucede. É culto, é água isso, água aquele outro, pero quando vai vir esse romper das águas? Água, água, água e nada sucede. Acabo caindo-me sempre nas mesmas tentações, nos mesmos erros. Já gastei todo o que tinha para cambiar de vida, pero não logro cambiar. Todo cambia, pelo menos eu não cambio. Pero tenho uma palavra de Deus para vós. Nuestro Deus é o mesmo, Ele não cambia. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Nuestro Deus é o mesmo, Ele não cambia. Ele não cambia, independente de tu situação, Ele não cambia. Tenha paciência com os tempos de Deus. Tenha paciência. Acá tinha um caso de um homem que queria sua hija ser sanada, e do outro lado tinha uma mulher que queria ser sanada. Pero mira o que diz a palavra. Quando oyó hablar de Jesus, vino por detrás, de entre a multitud, e tocou su manto, porque dizia: se tocares solamente su manto, seré salva. O que passa acá nesse momento? Quantos estão comigo acá? Dão glória a Deus. As pessoas diziam assim: eu quero ser tocado. E ele dizia assim: se eu solamente te tocar a vós. Igual a prédica de domingo passado.
Todas as pessoas queriam algo. E esse muchacho, ele teve uma predisposição e saiu de sua zona de conforto. Me gusta isso aí. Em que parte está? Ah, sim, que ela vai ligar. É interessante. Vamos mirar um pouco. Tem sonido esse? Não tem? Mute. Mas pode seguir. Sim, sim. Ah, eu quero ser sanada. Glória a Deus, verdade? Pode deixar meio randômico esse se queira. Sabe o que passa cá? Ele disse assim, se eu apenas tocar-te a voz, eu serei sanado. As pessoas apretavam a Jesus para que ele tocasse nelas. E ele disse assim, se eu apenas tocar a voz, eu serei sanado. Sabe que é um fluxo de sangue? É uma mulher que queda perdendo o fluxo de sangue. Havia um nome técnico que eu me olvidei, mas é uma mulher que tem uma enfermidade que ela não para de menstruar por 12 anos. E uma mulher que perde sangue por tanto tempo, sabe o que ela tinha? Ela tinha falta de vigor, ela estava anêmica, ela estava cansada. Imagínate 12 anos sangrando. E quem acompanha os estudos na palavra, debuscando a palavra, sabe o que quer dizer sangue. Los tempos antigos, los tempos de Jesus, não tinha todo o que nós conhecemos de medicina, toda a imagem. Então, para eles era assim: está cerrado o corpo, é porque tem vida. Agora começou a sair sangue porque perde vida. Então, quando as pessoas miravam para essa mulher, eles pensavam, a parte dela estar imunda, porque eles entendiam que ela estava no seu período, já era imunda, era como se ela tivesse 12 anos morrendo, pero estando viva. Então, para eles era muito mais profundo do que solamente, não, ela está imunda, como dizem Levíticos, e quédate lejos. Não, essa mulher está endemoniada, essa mulher tem alguma maldição, porque há 12 anos ela morre e não morre. Porque sangue para os antigos, quando saía do corpo, era isso, era perdendo vida. Então, nadie queria tocar nela, por quê? Porque essa mulher só morre, essa mulher está perdendo vida, ela não tinha mais vigor. Muitas pessoas... Há muitas explicações, eu vou falar sobre isso, porque ele toca em la orla del manto, porque quizás ele não tinha nem força para acercar-se, quizás ele não tinha nem maneira de acercar-se de Jesus, porque a multidão lhe apretava e ele era uma pessoa imunda. Hablava-se de uma herida de 12 anos, que ele havia escorrendo sangue, perdendo sangue, não tinha tantos recursos como hoje. Imaginem em sua cabeça mesmo, ela não tinha tantos recursos como tinha hoje, era um fluxo de sangue contínuo, ela estava anêmica. Qual é a característica de uma anemia? Falta de vigor, debilidade, ela estava frágil, ela não tinha forças para avançar. Eu me imagino um montão de homens aí, empurrando ela, dizendo, sai de cá, imunda, esculpindo nela, porque nesse momento as pessoas que eram imundas, se esculpiam nelas, empurravam nelas. Se ela insistira a acercar-se de Jesus, ela poderia ser morta. Por quê? Porque na pessoa imunda, igual eles consideravam a ela, eles podiam empurrar ela e matar com pedras. Então, para acercar-se de Jesus, ela pagou um preço, ela se arriesgou para acercar-se de Jesus. Quantos estão aqui comigo? Essa é uma escola para nós outros, porque nós outros temos tanta facilidade de acercar-nos de Jesus e não nos acercamos e elegimos os obstáculos para contar as histórias tristes e não acercar-se. Sin embargo, essa mulher que tinha uma necessidade verdadeira, ela passou por tudo isso para acercar-se de Jesus. E me pergunta para vós, vós tenéis uma necessidade verdadeira para acercar-se de Jesus ou está por acá de onda? Porque se vós não tenéis necessidade real de acercar-se de Jesus, e todos nós outros carecemos, nós somos estar assim nomás, uma pessoa medíocre. Ela toca na orla, porque quizás ele não tinha nem forças para parar-se, pero há uma explicação por que ele toca na orla. Pergunte para mim, por quê?
Porque todos os judíos naquele entonces, eles usavam na orla de las vestes hilo desse tamanito assim, azul. Azul, ¿por quê? Porque o azul era o color del cielo. Então, eles entendiam que em la orla de las vestes tinha esse canito chamado tzim-tzim, que quando tocasse nisso, remetia que minha autoridade vem del cielo. Então, quando ele toca nessa orla del manto, que aí apareceu bem, quando ela toca, ela está dizendo assim: eu estou buscando a verdadeira sanidade, a verdadeira sanação que descende da autoridade que vem de los cielos. Ela estava buscando da maneira certa, ela estava tocando onde tinha que tocar. Minha pergunta para vós é: em onde vós estás tocando? O que vós estás buscando? Quantos vêm comigo acá? Estão acá ou não? Amém? Quizás há pessoas acá igual essa mulher, com debilidades e heridas en el alma. Quizás há heridas íntimas. ¿Sabe o que essa mulher estava fazendo acá? Ela estava tendo a capacidade de viver com uma herida íntima por tantos anos, pero ela necessitava ser tocada. É como que pessoas têm a capacidade de esconder áreas de sua vida que necessitam ser tocadas. Quando eu estudava essa palavra, eu entendia da parte de Deus que temos tantas heridas íntimas que quizás vivamos anos com elas, anos e anos e anos, e nadie sabe, porque logramos hacernos de invisíveis e mostramos aquilo que nós queremos mostrar. E partes íntimas nossas que necessitam ser tocadas por Deus, somos especialistas em invisibilidade e não deixamos o Senhor tocar, e guardamos, e esperamos, e nunca logramos ser completos, porque o Senhor nunca pode tocar em intimidades nossas, porque nós escondemos essas intimidades, para que o Senhor não toque, para que não passamos por vergüenza. Sabe o que essa mulher estava entendendo acá? Ela estava entendendo que ela necessitava ser sanada verdadeiramente. Ela estava fazendo o que deveria ser verdadeiramente. E minha pergunta para vós é: o que você está fazendo para ser sanado verdadeiramente por Jesus? Essa mulher acá, ela estava anêmica, ela não tinha forças, ela era humilhada por la sociedade, ela perdeu seu valor físico, seu vigor, ela perdeu seu valor psicológico. E esse perder o valor psicológico, isso que ele viviera de uma maneira isolada de todos, a ponto de guardar esse dolor, gastar todo o que tinha com esse dolor e ir vivendo, hasta que legou Jesus na vida dele. Aonde vou acá é que eu vejo Jesus legando na vida de tantas pessoas, e as pessoas tapam a intimidade para que Jesus não sane verdadeiramente, porque têm medo de perder algo. O que você está guardando que o Senhor não pode tocar? Qual é a parte de tu vida que o Senhor não pode ter acesso verdadeiramente? Ou você crees que o Senhor te chamou acá para ter na vida parcial? Essa vida de viver na vida doble não é fácil, é difícil. Eu fui especialista por anos em viver na vida doble. Venia à igreja e só confessava aquilo que era hermoso para que os outros escutassem. Mas quando chegava em minha verdadeira intimidade de confessar aquilo que solamente eu e o Senhor sabíamos, eu não confessava, por isso nunca era sanado. Hasta que chegou dia que eu decidi mostrar minha vida verdadeiramente quem eu era. Fui tocado por uma situação que eu me meti, que foi uma situação mala, eu menti, se caiu minha mentira, e eu pensei assim: já que estou nessa situação, já que descobriram minha mentira, eu vou ser sincero em minha vida agora. E comecei a confessar pecados. A primeira pessoa foi Thaís, que era minha noiva. Eu chamei a ela e comecei a contar: mira, essa pessoa que vos vê são vestes, pero eu sangro por dentro. Há coisas que necessitam ser sanado. E comecei a contar para ela, comecei a buscar pessoas que estavam relacionadas em minha vida, para que eu pudesse verdadeiramente ser sanado. Então, não era Jesus que não me tocava, porque eu já estava na igreja, eu já congregava na igreja. Era eu que necessitava tocar em Jesus verdadeiramente. Era eu que necessitava tomar uma atitude verdadeiramente. As pessoas ao meu redor eram tocadas, eram impactadas por a palavra de Deus, e glória a Deus, Deus estava lá. Pero por que eu não cambiava verdadeiramente? Por que eu não era visitado por ele Espírito Santo? Porque eu necessitava abrir minha intimidade e que ele me tocasse verdadeiramente, para que eu necessitava tocar a ele. Quantos acá necessitam tocar ao Senhor?
Quantos vêm à igreja e dizem, Senhor, toca-me? Ele te toca. Pero, e vos verdadeiramente está disposto a tocar-lhe a Ele? Porque quando vos tocar-lhes a Ele, verdadeiramente, é intimidade. O toque de Jesus não se trata somente do externo. O toque de Jesus, Ele toca em momentos e coisas tão íntimas de nossas vidas. Ele toca em nossas vidas em crises físicas, em crises psicológicas, em crises emocionais, em crises sentimentais, em crises espirituais. Pero nós devemos estar dispostos a ser como essa mulher do fluxo de sangue, tocar em Jesus. É ativo, eu vou e eu toco em Jesus. Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente dizia, callate, cego. E ele gritava mais forte aún, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia não relata, pero mira essa mulher. Seguramente foi muito difícil para ela chegar allá, pero ela necessitava tocar em Jesus. Quantos acá necessitam tocar em Jesus? Vos está disposto para que Ele toque em tua intimidade? Vos está disposto para que Ele sepa de coisas que Ele já sabe, pero que vos tenés que sonhar, contar-lhe a Ele? A Bíblia diz assim, em seguida, a fuente de su sangre se secou e sentiu no corpo que estava sana daquele azote. Luego, Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia salido de ele, volviendo-se a multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mira que interessante. Jesus entendeu que de ele saiu o poder. E ele disse assim, quem tocou meus vestidos? Que Jesus estava entendendo? Que Jesus sanou não solamente esse dato dele, saiu dele poder verdadeiramente. Não é que ele tocou em alguém e alguém foi sanado. Não, alguém tocou em ele e dele saiu virtudes, dele saiu poder. O que eu aprendo com Jesus, que quando Jesus sana ela, ele disse assim que dele saiu o poder, e quando dele saiu o poder, é completa a obra. Jesus sanou ela, Jesus sanou seu corpo, Jesus sanou sua alma, Jesus sanou suas relações, Jesus sanou seu espírito. É o mesmo que Jesus quer fazer com nós outros hoje quando tocamos a Ele. Ele quer fazer a obra completa em nossas vidas. Jesus não sana solamente enfermidades. Jesus sana personas. Jesus não quer sanar solamente fluxo de sangue. Jesus quer sanar verdadeiramente personas. Jesus não vino para solucionar problemas. Presta atenção. Jesus não vino para solucionar problemas. Jesus vino a solucionar a nós outros. Esse é o tema. Ele não quer solamente tocar nosso dolor, mas Ele quer tocar toda a nossa vida. E vos quereis tocar a Ele também ou não? Essa é a pergunta. Porque é hermoso querer dizer que Ele quer tocar, porque verdadeiramente Ele quer tocar. Porque se Ele não quisera tocar, Ele não havia sido morto na cruz. Pero vos quereis tocar? Vos verdadeiramente vai afrontar a multitud e tocar em onde tem que ser tocado dele? A Bíblia diz, seus discípulos lhe disseram, vês a multitud que te aprieta e dizes, quem me ha tocado? Pero ele mirava alrededor para ver quem havia hecho isso. Que passa cá? Jesus estava andando, a gente estava apretando, alguém lhe tocou, ele entendeu que dele saiu o poder, ele disse assim, quem me tocou? E a gente lhe pergunta, pero a gente te aprieta, seus discípulos, verdade? A gente te aprieta e vos queres dizer, quem lhe tocou? Pero Jesus para todo o que ele estava fazendo para buscar uma pessoa que ele tocou. Mira que interessante, Jesus para todo o que ele estava fazendo para buscar uma pessoa que ele tocou. ¿Dónde estava yendo Jesus? Sanar a hija de Jairo. ¿Dónde estava yendo Jesus? Jesus estava yendo sanar a hija de Jairo. Jairo estava com ele. A hija de Jairo estava enferma, estava por morir. A gente lhe apretava. Jesus estava yendo sanar a hija de Jairo. Então, alguém lhe toca. Quando alguém lhe toca, dele sai poder. Quando dele sai poder, ele disse assim: alguém me tocou. Os discípulos dizem: a gente te aprieta e você diz: quem me tocou? Jesus para toda a volta e pergunta: quem me tocou? Ele sabia quem havia tocado nele. Vou repetir para vocês: ele sabia quem havia tocado nele. Pero o que ele queria fazer, ele queria devolver o valor para aquela mulher, porque por anos, 12 anos, essa mulher escutou: alejate de acá, imunda, sale de acá, lejos de acá. Por 12 anos, a voz dela foi calhada, 12 anos ela não podia falar. Então, o que ele queria fazer acá é devolver o valor para ela, que ela nem sabia que tinha. O que ele estava dizendo acá era assim: gente,
yo estoy yendo a sanar la hija de un papá que está desesperado y venció su orgullo por ella. Y ahora yo quiero que ustedes aprendan que yo soy el papá que para todo por una hija que está desesperada por mí. ¿Están entendiendo isso acá ou não? Ele era na escola, ele estava dizendo assim: há um papá comigo que está haciendo de todo para que eu sane sua hija. Pero mujer de flujo de sangre, eu sou o papá que deja todo por sua hija. Lo que ele estava dizendo e ensinando, porque muitos anos, minha vida, em realidade, eu me perguntei: será que Jairo não se enojou? Porque sua hija de 12 anos estava morrendo. Ele assim tinha perspectivas de vida. Essa mulher de 12 anos de fluxo de sangue já não tinha perspectivas mais. E Jesus para no meio da caminhada para sanar essa mulher. Eu sempre pensei que Jairo havia se enojado, mas eu creio que Jesus estava ministrando a Jairo. Porque estava dizendo: Jairo, de la mesma maneira que vos haces todo por tu hija, eu paro todo por minha hija também. Dios mío, la hija de Jairo era una historia de un papá que hacía todo por su hija, y la mujer de flujo de sangre era de un papá que también hacía todo por su hija. Jesús se pone en el lugar del padre y pone la hija en el lugar de esa mujer. Yo siempre pensé: Jairo quedó pichado, pero era de revés, era una escuela para él. ¿Sabe o que Jesús estaba queriendo hacer acá? Preste mucha atención, iglesia. Quería devolver el valor que esa mujer había perdido. Quando ele sana o corpo dessa mulher, ele devolve para ela o vigor, devolve para ela a força. Mulher, você estava enferma, agora você tem vigor de novo. De mim saiu o poder, agora você sos forte. Quando ele sana a alma, ele devolve o valor. Ela já não ia ser humilhada mais. Pero havia algo mais que ela necessitava ser sanada. Pergunta para mim: o que era, pastor? Sua identidade. E é isso que nós muitas vezes não avançamos. Porque somos tocados em nossa saúde, somos tocados em nosso vigor, somos renovados, mas nossa identidade se perde. E quando nossa identidade se perde, nós não logramos avançar. Jesus lega sanando a ela, mas ele quer sanar a dignidade dela. Que hace Jesus acá? Jesus mira alrededor. Quem me tocou? O que Jesus estava querendo fazer? Jesus estava querendo fazer que ela hablasse. Ela não poderia falar. Se hablasse, ela ia morrer aí. Pero Jesus estava querendo dizer assim: eu te vou restaurar tu dignidade, eu vou restaurar toda a humilhação que vos passaste, eu vou restaurar todo o que esse fluxo de sangue te ocasionou, eu vou restaurar. Jesus estava dizendo assim: eu sei o que vos padeciste, e aquele que era humilhação se vai transformar em glória, aquele que era frustração se vai transformar em alegria, aquele que era pranto se vai transformar em vitória. Quantos estão entendendo o que está passando acá? Ele está vendo. Ele está mostrando para essa mulher, está dizendo assim: ei, essa hija não pode falar, mas vos podes. Qual é? Quem me tocou a mim? Quem me tocou a mim? Lo que ele queria restaurar não era somente o físico, lo que ele queria restaurar não era somente o espiritual. Jesus queria restaurar de ela a dignidade, seus relacionamentos. Quando Jesus toca, é completo. Mirar para uma pessoa de seu lado e falar assim: quando Jesus toca, é completo. Jesus não quer ser nada parcial. Sabe o que ele queria ser aqui? Ele queria dizer assim: ela pode falar porque ela já não é mais impura. 12 anos a voz dela foi calhada. 12 anos ela mesma se calhou porque ela se sentia impura. Pero agora, nesse momento, eu quero saber quem me tocou. Quem me tocou? Ele pergunta para ela. Deus mío, isso é muito interessante. Então a mulher, temendo e temblando. Por que temendo e temblando? Vou morrer, me vão matar, acabou a história. Temendo e temblando, sabendo o que ele havia hecho, vino e se prostrou delante dele e dijo toda a verdade. E ele dijo: hija, tu fé te ha hecho salva, ve em paz e queda sana de tu azote. Que dijo ele? Hija, hija. Que ele estava restaurando nela, ele estava restaurando a identidade de hija. Por quê? Porque ele sabia o que é não ter identidade de hijo. Jesus foi bautizado, vindo na voz do céu, e disse assim: este é meu hijo amado, em quem me complaço, em quem tenho prazer. Saiu daí, foi levado para o deserto, vindo na voz de Satanás, e disse assim: se vós sois verdadeiramente hijo, transforma essas pedras em panes. Todo o momento estava sendo tentado em sua identidade. Jesus foi tentado em sua identidade. Jesus, depois de haver predicado, passado por el deserto, volvió para a terra que ele nasceu. E quando chegou na terra que ele nasceu, as pessoas disseram assim: esse não é filho de José, o carpinteiro? Ele havia acabado de escutar da parte de Deus que era filho de Deus. Satanás lhe perguntou se ele era filho.
Ele se acercou de seus amigos e disseram assim: esse não é filho de José. A todo momento a identidade de hijo foi tentado. Não é a identidade de Jesus de Nazaré, a identidade de hijo. Eu não sei qual é seu nome, mas antes de tu nome você tem uma identidade, e tu identidade se chama hijo de Jesus, hijo de Deus. E muitas vezes nós nos perdemos nessa identidade porque nós não entendemos que somos hijos. E eu não sei o que passou com tu papá, o que passou com tu mamá, mas eu sei que o Senhor restaura tu identidade de hijo. Lo que ele estava fazendo com essa mulher acá, ele estava dizendo assim: hija, tu fé te salvou. Hija, venga acá comigo. Tu fé te ha hecho salva. Vete em paz e queda sana de tu azote. O que Jesus quer falar para nós hoje? Que lo que Ele quer de nós é completo. Lo que Jesus quer hacer de nós é completo. Jesus não quer uma obra parcial sobre sua vida. Jesus não quer ser mais ou menos. Jesus não quer ser uma obra vai. Jesus não quer ser um pouquinho e depois hasta aí no mais. Jesus não te quer um crente mais ou menos. Jesus não te quer um crente meia boca. Jesus não te quer um crente convertido em algumas áreas. Jesus não te quer um crente inestável. Um pouco está no mundo, um pouco está com Jesus. Jesus não quer isso. Jesus quer restaurar tua identidade de hija e de hijo. Quantos estão escutando essa palavra acá? Pero para isso, você necessita tocar em Jesus. Para tocar em Jesus, você tem que abrir mão de todo. De todo. E você está disposto a abrir mão de todo? Você está disposto a deixar todo para trás como se não fosse nada? Você está disposto a dizer assim: todo o que eu tenho é nada em relação a Jesus? Você está disposto a viver dessa maneira ou não? Porque disso se trata o verdadeiro evangelho. O Senhor nos pode tocar, óbvio que pode, pero é quando eu toco em Ele que eu vou receber milagres verdadeiramente e vou ser sanado em minha intimidade. Você está disposto a tocar em Ele? Sim ou não? Por que essa mulher teve sua identidade cambiada? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque ela decidiu. Ela poderia estar dizendo assim: há 12 anos eu estou nessa, não é a hora que eu vou sair. Ela poderia haver agarrado seus 12 anos de frustração e borrado este mensagem e volver a sonhar. Porque todo o que ela tinha, ela tentou volver a sonhar, mas não logrou. Então ela estava cansada. Ela estava pensando assim: não, já não vale mais nada, já, tchau, acabou. E o que estava passando acá não foi assim que passou. Por que ela teve sua identidade cambiada? Pergunta para mim, por quê? Porque ela se posicionou. E Deus responde a quem se posiciona. Posicionar-se é sair de cá dizendo assim: Senhor, eu sei de coisas em minha intimidade que eu tenho que cambiar. Eu sei em coisas de minha vida que eu tenho que parar-me, e não é que Jesus me vai tocar, eu tenho que ir tocar nele em diversas áreas de minha vida. Não é que Jesus vai vir acá, porque Ele vai vir. Agora, depende de vós tocar nele verdadeiramente ou não, para que Ele te pueda cambiar verdadeiramente ou não. O que é isso essa mulher então? Essa mulher se posicionou. Pessoas que se posicionam são tocadas por Jesus. Jesus não hace acepção de pessoas, Jesus hace acepção de atitudes. Cada vez que eu me posiciono e busco tocar em Jesus, Ele me dá as respostas. Por que tantas pessoas estavam ao redor de Jesus e não foram chamados de hijos? Porque elas solamente queriam ser tocadas. E não está mal, pero essa mulher quis tocar em Ele. E vós, estás acá para ser tocado? Seguramente Ele já te tocou. Tocou na alabança, tocou quando você saísse de casa já. Porque antes que nós chegássemos, Ele já estava. Agora, você está disposto a tocar em Ele verdadeiramente? Você está disposto a tocar em Ele verdadeiramente? Sim ou não? Eles esperavam a ser tocados. Por quê? Não havia nada de malo. Pero eles escutaram que Jesus hacía solamente dessa maneira. Então, na cabeça deles, eles puseram Jesus em uma caja quadrada e solamente buscavam o toque de Jesus. E por la religiosidade, não tinham coragem de tocar-lhe a Ele. Estavam na religião. É assim que tem que fazer. Jesus, toca-me. Pero quando Jesus tocava, haciam coisas. Pero quando ela tocou em Jesus, quando ela chamou a atenção de Jesus, quando ela se posicionou verdadeiramente, aí as coisas cambiaram. Que te falta a voz para posicionar-se verdadeiramente? Que te falta a voz para tocar nele verdadeiramente? Que te falta a voz para entender que Jesus está passando?
Segundo culto, hablando del mismo tema, mismo assunto. Jesus está passando. E que vos vas a ser dessa oportunidade em sua vida? Jesus não te quer solamente tocar. Ele quer ser de vós completo. Como e por que Jesus pôde sanar essa mulher do fluxo de sangue? Por quê? Porque ele tinha essa autoridade para dizer assim: tu fluxo de sangue está sanado. Porque ele mesmo tomou sobre ele a enfermidade dela. Quem em la cruz vertiu sangue? Quem em la cruz sangrou tanto a ponto de sair água de seu corpo? O próprio Jesus. Todo isso que você está passando, todas as situações que você está passando, ele já levou na cruz. Por quê? Por amor a nós outros, para que podamos ter vida e vida em abundância. Pero vos vas a querer ser tocado ou vos vas a tocar verdadeiramente a ele? O que passou com a hija de Jairo? Que essa mulher foi sanada. As pessoas vieram e falaram assim: tu hija muere. Sempre tem um chismoso, verdade? Quando Jesus está operando, Deus mío, tu hija muere, Jairo. E Jesus disse assim: tranquilo, não é morte, tranquilo. Pero sabe o que disse? A Bíblia disse que Jesus apartou algumas pessoas, levou Juan, levou um ou outro, e se foi para a casa dele. Quando chegou allá, tinha um montão de gente que estava ali orando, e planteando, e de onde saía tanta gente para estar allá? E nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus, as pessoas eram pagas para estar nos velórios, eram oradores profissionais. Havia uma profissão que as pessoas iam num velório e planteavam nesse velório, porque eram pagas para estar aí. Depois iam em outro velório, principalmente os principais da sinagoga. Então, quando chegou allá, Jesus mirou os profissionais que estavam ali orando, que Jesus disse: salgan todos de acá, salgan todos de acá. Tocar em Jesus e saber quem está contigo em los momentos que vos necessita de milagros, hace toda a diferença nessas vidas. Hace toda a diferença nessas vidas. Porque Jesus se cercou dessa mulher e disse assim, dessa nena, e disse assim: Talita cumi, levanta-te, nena. E ela se levantou porque ela não havia sido morta. Pero por que Jesus pôde fazer isso? Porque o homem venceu seu orgulho, porque a mulher le tocou, porque ele apartou pessoas que não deveriam estar cerca dele. Estão acá comigo ou não? Ele venceu seu orgulho. A mulher tocou em Jesus e ele apartou algumas pessoas que não deveriam estar no momento do milagre. Eu não sei como vos legastes acá hoje, pero a palavra que o Senhor manda dizer para nós, igreja: vença tu orgulho e toca em Jesus. Toca nele verdadeiramente. Ele te vai tocar. Ele é bueno. Em todo tempo Ele é bueno. Independente de quantas macanadas vos existe durante todo esse verano, Ele sabe o que nós decimos verano passado. Independente disso, Ele te vai tocar. Pero, e vos vai tocar em Ele? Ou hoje vai ser um culto mais? Vos vas a alegar e a sincerar tu coração e falar de tus debilidades? Ou hoje se trata de solamente um culto? Hoje é um culto nomás. Eu vim no culto para escutar aí o que esse pastor vai dizer. Não se trata disso. Não se trata de mim. Não se trata de la alabanza, não se trata de la igreja. Não. Se trata de quanto vos estás disposto a que tu intimidade seja exposta para Ele, para que Ele te pueda sanar verdadeiramente. Eu não sei como se chama seu pecado. Eu não sei como se chama sua intimidade. Eu não sei como se chama tus lutas e tus debilidades. Eu não sei como se chama aquilo que vos guerreias em tu cabeça. Pero o Senhor sabe. E Ele está esperando que vos toque nele. Vocês estão comigo acá? Cerra tus olhos, barra tu cabeça. Não te vou a pedir para que vos passes acá adelante, não te preocupes. Pero esse é um momento muito especial, que pode cambiar toda a sua vida. Quando eu decido a tocar em Jesus, Ele para todo o que Ele está fazendo. Ele disse: quem me tocou? E quando Ele percebe que alguém lhe tocou, Ele começa a cambiar a identidade. Ele começa a dizer assim: hija, vos me tocaste. Vete em paz, tu fé te é salvo. Tu fé cambiou tua história. E Ele está acá nessa manhã, passando por acá. El varão de la Galileia. Ele está passando por acá. Ele está assim tocando pessoas. Pero vos quereis verdadeiramente ser tocado?
E vos queres tocar-lhe a ele ou vai estar em tua zona de conforto? Toca a ele. Toca-lhe a ele. Abre tua intimidade, abre tu coração. Vos podeis esconder-se de um homem. Vos podeis esconder-se de uma persona. Pero vos não podeis esconder-se do verdadeiro Senhor Jesus de Nazaré. Vos podeis esconder coisas, palavras, sentimentos. Vos podeis esconder hasta tus dolores de las personas e poner uma capa de superhéroe, uma capa de super espiritual. Pero há um lugar que nós não podemos esconder-nos, que é na presença do Senhor. Abra tu coração para Ele. Abra tua intimidade para Ele. Deixa que Ele ministre tu vida. Deixa que Ele ministre tua história. Toca a sua orla de suas vestes. Toca su manto. Salga de acá verdadeiramente transformado. É um culto de Santa Cena. É uma oportunidade que podamos recomeçar toda a nossa vida novamente hoje. Hoje é um dia como se o Senhor estivesse apertando um restart de nossa história. Dolores, pensamentos de debilidade, pensamentos de falta de volver a sonhar, ganas de desistir, ganas de sonhos medíocres. Antes sonhava sonhos de Deus e agora já não te animas mais por medo de frustração. Volver a sonhar, volver a sonhar, volver a planear, volver a crer. Não desistas. Pero estou há tantos anos sofrendo nisso. Hoje termina. Pero vos está disposto a tocar em Ele? Se essa palavra falou para vós, eu quero orar por vós. Se vos desejas verdadeiramente tocar ao Senhor Jesus, é um momento muito íntimo, solo vós e Deus. Se vos desejas, Senhor, eu necessito tocar-te a vós. Eu venço meu orgulho, eu venço meu nariz empinado, eu venço esse orgulho que quer dizer que sim, eu vou conseguir, solito. Se vos te consideras especialista em tornar-se invisível, o Senhor conhece tu coração. Se vos entendiste que essas palavras para vós, e vos necessita tocar-lo verdadeiramente, não se preocupe com quem está de seu lado. Eu quero orar por vós. Ponga-se em pé, por favor.